Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e o versículo de número 53. 1 Coríntios, capítulo 15, estas palavras do versículo de número 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O título desta mensagem nesta manhã é a grandiosa ressurreição dos salvos, uma expectativa poderosa e incomparável para o povo de Deus, a ressurreição do povo de Deus. Nesta manhã, gostaria de lidar com este ensino tão profundo e tão glorioso que aquece o coração de todo crente em Jesus Cristo, a ressurreição do último dia. Bem, não a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição dos crentes em Jesus Cristo. Considerar a ressurreição final, aquele ponto de fuga no horizonte para o qual nós nos dirigimos, é de grande alento, meus irmãos, nos traz perspectiva espiritual, anima o coração e nos coloca de novo nos trilhos da fé. Esse é o grande ponto no horizonte da nossa vida. A vida de um crente é uma vida em contínuo movimento. Nós somos peregrinos aqui, mas há um final. Há um dia final e um dia glorioso prometido pela palavra de Deus, quando os nossos corpos ressurretos, o novo corpo que nós receberemos do Salvador, com Ele e com todo o povo de Deus, nós habitaremos para sempre, conscientes em um novo céu, em uma nova terra. Apenas uma vida neste mundo, uma única vida para ser vivida, e então para sempre com o Senhor. Uma única vida, não 10 vidas, uma única vida, e então final, e então na glória eterna. Bem, deixe-me lidar com estes poucos versículos diante de nós, e nós começamos aqui com essas palavras profundas do versículo de número 42. Veja comigo, diz o apóstolo inspirado, olhando para o futuro com toda a certeza. Ele diz assim também: a ressurreição dentre os mortos é: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Bem, nós lemos essas palavras: um corpo em incorrupção, um corpo adaptado para a eternidade, um corpo preparado por Cristo para cada crente, um corpo para vivermos no céu. Queridos irmãos, um corpo que será de alguma maneira maravilhosa e poderosa, recriado pelo Senhor Jesus Cristo Ele próprio. E esse é o eterno futuro para o povo de Deus, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo neste primeiro versículo diante de nós. Veja o versículo 43 então: semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Bem, eu irei passar rapidamente por esses primeiros versículos. O corpo aqui, diz o apóstolo Paulo, ele é semeado em ignomínia. Ele é semeado, isto é, o corpo um dia, o meu corpo, o teu corpo será semeado, ele será colocado na terra, enterrado, como uma semente que é colocada dentro da terra. Essa é a metáfora, essa é a ilustração. Semeia-se o corpo é enterrado em ignomínia, vergonha, isto é, em pecado, em fraqueza. Um dia, quando esta vida chegar para mim um final, aquele dia quando o Senhor determinou que a minha vida seja concluída aqui, então este corpo que eu possuo, como esta semente que é colocada dentro da terra, para nascer de novo depois, assim por dizer, como uma árvore frondosa, eu serei colocado e plantado num túmulo. E ele diz aqui com palavras muito gráficas: semeia-se este corpo, enterra-o em ignomínia, em vergonha, o meu corpo em pecado, em fraqueza, em decomposição, caído, isto é, terminando, e ele é ressuscitado então em glória, em poder, em beleza, em força. Quantas coisas tão maravilhosas nós aprendemos aqui. Queridos, ano que vem, talvez você esteja acompanhando, nós teremos os Jogos Olímpicos, não é? Que acontecerão em Tóquio, no Japão. Incrível como o tempo passa. Mas o que são os Jogos Olímpicos, senão a glorificação do corpo, a glorificação do poder físico do corpo humano? Isso são os Jogos Olímpicos, esse é o objetivo: mostrar a capacidade do corpo humano de alcançar limites, recordes invencíveis na última Olimpíada, mostrar a habilidade deste corpo. Mas o que é este corpo que nós temos aqui neste mundo, nesta breve jornada, meus amigos? Sim, este corpo é algo maravilhoso, porque foi criado por Deus e foi
capacitado com faculdades muito grandes, faculdades que nos permitem, junto com habilidades, a resolver e a fazer todo tipo de coisa. É maravilhoso conforme nós estudamos o corpo humano, e percebemos a maneira intrincada como o Senhor nos constituiu, tão diferente dos animais, irracional. É um corpo maravilhoso, mas é um corpo, pense você, que é adaptado somente para esta terra, que é adaptado somente para este mundo. E é um mundo, e é um corpo que também está sob a maldição do pecado. É um corpo que está degradando, é um corpo que está falhando gradativamente e rapidamente, e é um corpo que está sujeito à enfermidade, à deterioração, à dor. E o termo utilizado aqui para representar este aspecto é ignomínia, fraqueza, decadência. No espelho, você vê, como eu, a cada dia, as evidências desta verdade. Ninguém precisa lhe convencer a respeito disso. Um corpo que está envelhecendo, em decomposição, mas o corpo ressurreto, que nós receberemos um dia, diz o apóstolo inspirado, será tão diferente, será um corpo glorificado, um corpo poderoso, semeia-se, diz ele, em fraqueza, ressuscitará em vigor, em poder, em beleza. E este versículo 44 reafirma esta verdade: semeia-se o corpo natural, terreno, carnal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo carnal e há também corpo espiritual. Sim, nós temos uma alma, obviamente, nós não somos animais, mas na morte, como crentes em Jesus Cristo, a nossa alma irá para a presença do Senhor Jesus, o Salvador, que nos trouxe à existência um dia, e o nosso corpo será depositado em uma vala, enterrado ou cremado. Sim, a nossa alma subirá para a presença do Senhor. E eu devo fazer um parêntese teológico explicativo neste momento, antes de seguirmos. Quando um crente em Jesus Cristo termina os seus dias aqui, guardado pelo Senhor, e a luz deste mundo se apaga para ele, ele entra na presença do Senhor. Mas aquele novo céu e aquela nova terra, predito no livro de Apocalipse, ainda não existe, meus queridos irmãos. Quando um crente deixa o seu corpo para trás e sobe, ele estará na presença do Senhor, em um lugar que tem sido apelidado, assim por dizer, de o paraíso de Cristo. Um lugar onde as nossas almas desincorporadas, se posso colocar nestes termos, estarão tão conscientes como nós estamos agora, na presença de nosso Criador, desfrutando de gozo e de alegria consciente, com uma mente expandida e emancipada da nossa fraqueza, na presença do Senhor. E ali juntos, com todo o povo de Deus que se encontra agora na presença do Senhor, nós esperaremos aquele último dia, quando o Senhor ressuscitará o corpo de todos os homens e mulheres, salvos e não salvos, uns para o julgamento, outros para a salvação bendita, e Ele trará o final deste mundo e da história humana, e Ele nos ressuscitará com um novo corpo, e então Ele recriará este novo céu, esta nova terra, tendo destruído, não aniquilado, desmantelado este mundo presente, o liberado do poder do pecado e da maldição, e reconstruído um novo mundo e expandido de alguma maneira, que nós não sabemos como, mas a palavra de Deus prediz: o céu e a terra estarão unidos, porque o trono de Deus estará com o povo de Deus neste novo céu e terra, e Ele habitará conosco. Assim, quando um crente termina os seus dias aqui, ele parte para o paraíso de Cristo, para estar com toda a igreja, consciente na presença do Senhor. Bem, eu preciso fazer então essa diferenciação para nós seguirmos. O paraíso de Cristo, um lugar de segurança onde cada crente em Jesus Cristo está neste exato momento. Um lugar de paz imensa, alegria consciente, um lugar de louvor, de adoração e de descobertas tão maravilhosas. Quão tremendo é pensar que fora dessa placenta terrena existe um reino espiritual, onde o povo de Deus que subiu para a eternidade se encontra agora consciente, presente, com sua personalidade, como tinha nesta terra, livre do pecado, adorando ao Senhor. Milhões e milhões de homens e mulheres que partiram antes de nós estão agora na presença do Senhor, todo o seu povo. E um dia nós subiremos, e um dia junto com eles nós desceremos com o Salvador, sem tocar neste mundo, para nos ares recebermos o nosso novo corpo glorioso, para habitar para sempre com o Senhor neste novo céu, nesta nova terra, com Cristo ali, com o Salvador, com o Senhor. Tudo aqui declarado nessas palavras: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E esses nossos corpos presentes,
Esse corpo que nós temos aqui tem apenas uma dimensão animal, uma dimensão natural, assim por dizer. É um corpo físico, isto é, porque o corpo e a nossa alma nesta vida estão separados. Bem, a nossa alma habita nesta tenda física. Como pessoas, nós somos alma e corpo, obviamente. Mas nesta jornada terrena, esta alma não está intrinsecamente embebida na matéria deste corpo, assim por dizer. Está separado, tanto é que o corpo ficará e a alma subirá. A alma que habita em nossos corpos é uma entidade, que eu posso assim por dizer, separada do corpo. Na morte, o corpo físico permanece e a alma sobe. Mas, queridos amigos, segundo a palavra de Deus, aqueles novos corpos que nós receberemos, além de preparados e constituídos para a glória eterna, este novo corpo possuirá uma dimensão espiritual. Este corpo presente, ele possui uma dimensão animal, física, terrena, que se decompõe como o corpo dos animais também, embora a alma parta para a eternidade. Mas o novo corpo que o Senhor nos dará, o próprio corpo, terá uma dimensão também espiritual, diz a palavra de Deus. Continuará a ser um corpo físico, sim, na ressurreição, mas com uma dimensão espiritual, porque, veja, para além da alma imortal que nós temos, o corpo também se tornará imortal para nunca ser destruído. Assim, corpo e alma, de alguma maneira, serão um corpo espiritual, diz a palavra de Deus. Observe, semeia esse corpo natural, um corpo físico é lançado em uma vala, que tem um aspecto, uma dimensão animal apenas físico, ficando para trás. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E aqui está, de alguma maneira, este novo corpo, além de uma dimensão física, terá também uma dimensão indestrutível espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Veja agora o versículo de número 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, o primeiro que foi criado, foi feito em alma vivente. Ele recebeu o fôlego da vida de Deus, diferente dos animais, e se tornou alma vivente. O último Adão, isto é, o último representante, Cristo Jesus, foi feito em espírito vivificante. Adão, o primeiro homem que foi criado na face da terra, ele é um representante de toda a humanidade que descendeu dele, um cabeça federal, assim por dizer, de toda a humanidade. E ele foi feito, formado, assim criado, daí estas palavras: o primeiro homem foi feito, foi criado, com um corpo físico, em alma vivente. E alma vivente é uma referência ao todo de Adão, o aspecto físico, sobretudo o aspecto animal, não espiritual. Sim, é claro, ele possuiu também uma alma imortal, mas o seu corpo não era imortal, o seu corpo tinha apenas vida animal. Adão recebeu uma vida terrena, material em seu corpo neste mundo, e também uma alma. Mas Cristo Jesus, nos diz o apóstolo inspirado, o último representante do homem, não somente nasceu recebendo uma vida física no ventre de sua mãe Maria, mas ele possui também nele próprio vida para dar. Ele é um espírito, diz a palavra, vivificante. Estas palavras, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem em espírito vivificante. Adão recebeu vida, Cristo Jesus é a vida e ele também dá a vida. É por isso que ele haverá de ressuscitar os mortos naquele último dia, porque ele é o Senhor da glória, o Senhor da vida, quem possui vida em si mesmo. Então, versículo 46: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O corpo de Adão e o corpo de toda a raça humana descendente de Adão não foi espiritual. Meu corpo não é um corpo espiritual, embora eu possua um espírito, uma alma, mas esta matéria, este corpo não é espiritual, ele é animal. Ele é um corpo adaptado para esta terra, um corpo adaptado para este mundo. Mas o corpo de Cristo em sua ressurreição foi o primeiro corpo espiritual, o primeiro corpo glorioso para o novo céu, para a nova terra. É por isso que ele é chamado de as primícias dentre os mortos. O seu corpo ressuscitado também possui essa dimensão espiritual que nós receberemos na ressurreição. Versículo 47: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E aqui nós temos um contraste, não é? Adão foi um ser vivo,
Mas Cristo, um homem que dá a vida. Adão trouxe a morte para o mundo. Cristo trouxe a vida e a ressurreição. E pela sua morte substitutiva por pecadores, Cristo adquire o direito de dar vida a pecadores. Adão recebe vida, Cristo dá vida. Aqui está então a diferença entre os dois representantes, Adão e Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, versículo de número 48, a primeira parte. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Bem, eu estou seguindo rapidamente. Todos nós, queridos amigos, somos assim. Nós temos almas eternas e nós temos corpos terrenos. Corpos que são compostos ou formados de ingredientes terrenos. Nós somos feitos do pó da terra, Deus assim nos formou. E esse corpo terreno, ele não possui qualquer dimensão espiritual. Por isso que nós somos terrenos, por isso que esse corpo terreno, ele não poderá habitar no céu, ele não poderá entrar ali. Será necessário então um novo corpo, um corpo adaptado para aquela realidade espiritual. E mesmo como pessoas salvas, andando com Cristo, os nossos corpos continuam aqui na terra, mas tudo isso mudará um dia. Tudo isso será mudado, meus queridos irmãos, com a vinda do Salvador, com a ressurreição no último dia de nossos corpos. Versículo 48, qual terreno são também os terrestres, e qual o celestial são também os celestiais. Você percebeu o que ele está dizendo? Observe, qual o terreno, isto é, conforme o corpo de Adão, são também os seus descendentes, e qual o celestial, que é Cristo, são também os salvos, os celestiais. Paulo traz o futuro para o presente, não é? Ele está dizendo tal qual é agora. Por que ele faz isso? Porque ele fala como se nós já estivéssemos recebido este novo corpo. Qual o terreno, tais são. Veja aí, os terrestres, qual o celestial, tais também os celestiais. Ele diz assim no presente, porque se nós estamos em Cristo Jesus, estes novos corpos já são nossos, já são garantidos. Por isso ele fala do ponto de vista do presente, da certeza. Então, versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Palavras de grande conforto aqui. Palavras que evidenciam a obra do Senhor. E a palavra que se destaca é a imagem, ele diz. No versículo de número 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Bem, observe, Paulo não diz como nós trouxemos a semelhança do terreno, então nós iremos trazer a semelhança do celestial. Não, porque o corpo ressurreto que nós recebemos um dia não será apenas semelhante ao corpo de Cristo. Observe, ele traz a palavra imagem, a imagem do corpo de Cristo. E é claro, nós não teremos um aspecto divino em nós, nós não seremos divino, não confunda isto. Mas aquele corpo glorioso que o Senhor nos dará, ou aquele corpo glorioso que o Senhor recebeu na sua ressurreição e subiu aos céus, e Ele manterá por toda a eternidade, nossos corpos na ressurreição serão como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Uma imagem, algo como o corpo de Cristo, isto é, da qualidade do corpo ressurreto. É por isso que é importante muitas vezes nós meditarmos ou considerarmos as aparições do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E considerar a maravilha daquele seu corpo depois da ressurreição, porque veja, o nosso corpo será como aquele corpo do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, glorioso. Você se recorda como o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, Ele apareceu aos apóstolos nos domingos, no dia do Senhor, muitas vezes. Mas logo após a ressurreição, 2 dias consecutivos, Ele apareceu. E você se recorda como nos diz os evangelhos, que Ele entrou para dentro dos aposentos trancados, cerrados, onde estavam os discípulos, apenas entrou repentinamente e colocou-se no meio dele. Ele fez isso pelo seu corpo ressuscitado, com o seu corpo ressuscitado.
Mas ainda assim, ele apareceu ali não como um espírito desincorporado, ele apareceu ali com um corpo tangível, palpável. Tomé, põe o teu dedo do meu lado. Tendes algo para comer? Aqui estão pães e peixes. Ele partiu e comeu com eles. Um corpo glorioso que pôde de alguma maneira entrar para dentro daquele cenáculo onde estavam os discípulos, e ao mesmo tempo um corpo tangível, um corpo palpável, um corpo espiritual, isto é, versículo 49, estas palavras: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traz também a imagem do celestial. E o versículo 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Preste atenção no que ele está dizendo. E agora digo isto. É interessante. É como se ele estivesse dizendo: preste atenção, agora eu digo isto. Agora eu vou dizer algo importante. E ele irá passar a nos dizer algo de grande importância, algo solene. Por isso ele começa dizendo este versículo: e agora digo isto. Um conectivo aqui, irmãos. Povo de Deus, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue denota os elementos carnais, não é? Terrenos do corpo, deste corpo adaptado para este mundo. Quer dizer carne e sangue aqui, bem, quer dizer que este corpo presente, terreno, ele não poderá herdar o reino, entrar ali. Herdar, ele diz. Você herda algo por direito de herança, não é verdade? Se Cristo Jesus já levou os teus pecados embora naquela cruz do Calvário, e você depende dele, e ele sofreu e morreu por você, então nós dependemos dele nesta jornada, e nós vivemos com ele em comunhão íntima, e nós perseveramos na esperança, na fé que um dia recebemos. Então, meus queridos amigos, se essa é a nossa realidade, um dia nós receberemos o céu como um direito, como uma herança, a eternidade, a glória. Mas nós não podemos entrar para dentro desta herança que Cristo nos deixou, nos deu com este corpo terreno. Mas a carne e o sangue, diz ele, não podem herdar aquilo que Cristo adquiriu para nós, entrar neste reino, porque este corpo, meus amigos, ele não sobreviveria no céu. Ele não conseguiria permanecer ali. Este corpo terreno, ele mancharia o céu. Este corpo terreno seria uma mancha no céu. Por isso, este corpo amaldiçoado desde a queda, este corpo em decomposição, ele não pode entrar no céu. Estou falando sobre o aspecto terreno. Ele não pode herdar aquilo que Cristo adquiriu por nós. Ele não pode viver ali. E por outro lado, as glórias e maravilhas, e a beleza, e a alegria, e o poder, e aquele ambiente, e a atmosfera do céu, e a felicidade deste reino, são tão grandes, serão tão imensas e tremendas, que explodiriam esse corpo. Ele não aguentaria, ele não suportaria. É um corpo terreno ainda, ele precisa adquirir um revestimento espiritual para habitar na glória eterna. Esse corpo habitar no céu, de pureza e de verdade, de glória e de poder, impossível. É como um ser humano tentar habitar e viver no profundo do Oceano Atlântico. Impossível, este corpo não foi feito para viver dentro do oceano. Este corpo não pode habitar na glória eterna. Ele é terreno, ele tem um aspecto animal, ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. Ele não pode viver naquele lugar, e é por isso que nós precisamos, e é por isso que nós receberemos, diz a palavra de Deus, um novo corpo elevado, glorificado, para um lugar elevado e um lugar glorioso. Nem corrupção, diz ele, herdará a incorrupção. São coisas incompatíveis. Um corpo corrompido como este não pode herdar, não pode entrar e desfrutar de um lugar de incorrupção da presença de Deus. É incompatível, totalmente incapaz de existir na glória de Deus. Por isso, nós nos despiremos deste corpo, e é uma transformação radical que irá acontecer na ressurreição do último dia. Queridos irmãos, essa transformação radical e maravilhosa, ela agora começa a ser descrita no versículo 51. Observe. E eis aqui vos digo um mistério. Bem, deixe-me explicar isso.
Esse não é um mistério no sentido de que a mente humana não pode ser compreendida, um enigma, mistério no sentido de nossos dias, a Bíblia é um mistério, Deus é um mistério. Isso é errado. Esse não é um mistério incompreensível, mas é um mistério revelado. É isso que ele quer dizer. Ele vai nos dizer, não é na sequência, como pode ser um mistério. É um mistério revelado, não intelectualmente impossível de ser compreendido. É um mistério que, pelo ser humano sozinho, ele não conseguiria alcançar. Deus precisou revelar para ele, mas ele compreende porque está revelado aqui. É isso que ele quer dizer. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui quer dizer morrer, é um eufemismo. Dormir por quê? Porque nós não permaneceremos nesse estado para sempre, nós acordaremos. Ele fala sobre o corpo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um mistério, não é? Paulo usa a palavra mistério, que é um pouco diferente do que nós usamos. Algo que nós não imaginaríamos. A ressurreição deste corpo. Quem imaginaria isso? Quem pensaria isso? Que este corpo seria ressurreto. Na imaginação humana, na filosofia greco-romana, asiática, mesopotâmica, a ideia foi sempre, isso influencia muitas religiões esotéricas de nosso dia, que este corpo é uma prisão, que o espírito é a pessoa, e que este corpo deve ser lançado fora. Daí aquelas grandes escolas de filosofia, não é? Hedonismo, estoicismo. Eu preciso destruir este corpo, entregar todo tipo de prazer para que o espírito se libere, ou eu preciso controlar este corpo para que o espírito o domine. Isso é presente em muitas religiões espiritualistas. O corpo será deixado de lado. Quem imaginaria que este mesmo corpo seria ressurreto no último dia? É um mistério que não foi visto ou compreendido pelo ser humano e precisou ser revelado por Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os gregos de Corinto entendiam o oposto, que seus corpos seriam lançados e o espírito, de alguma maneira, seria embebido, absorvido pelo nirvana ou qualquer outro termo, e nós seríamos ali, ou voltaríamos a esta terra como homens, como árvores ou como minhocas, ou o que quer que seja. Mas Paulo diz, não, queridos amigos, não é esse o propósito de Deus. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, ou melhor, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. Bem, primeiramente, Paulo não está dizendo que ele cria no iminente retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo, Coríntios, você e eu não iremos morrer porque o Senhor já está voltando amanhã. Percebe o que ele quer dizer? Ele não estava dizendo que na geração dele o Senhor voltaria. Ele não tem em vista a sua geração, mas ele tem em vista toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, passado, presente e futuro. Quando ele nos diz que nem todos dormiremos, ele tem em vista toda a igreja, ele está olhando para o futuro, refere-se a todos os crentes em todos os tempos. E dentre esses crentes de todos os tempos, haverão alguns, uma geração, um grupo deles, pequeno, não é em comparação com todos os crentes que já existiram, que não experimentarão a morte, que terão seus corpos ainda vivos, transformados deste corpo corruptível para um corpo incorruptível, enquanto aqueles que descerão com o Senhor receberão seus corpos sendo ressuscitados, e todos nós estaremos com o Senhor para subir para a sua presença gloriosa. E ele diz como isso será agora. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. No momento, é a palavra grega traduzida como momento para a palavra átomo. Tendo em vista a divisão do tempo em parte, não é o menor átomo de tempo, numa fração de tempo, a menor de todas as frações de tempo. Será assim a ressurreição, diz o apóstolo. Num piscar de olhos, você fechou, você abriu, de repente a ressurreição será algo muito rápido. Ela não levará tempo, não será devagarzinho, como chocar um ovo, será de repente um novo corpo, uma nova pessoa, rapidamente, na menor de todas as divisões possíveis, no milésimo, no lepto de medida do segundo, num abrir e fechar do olho, como num piscar, muito rápido, amigos, porque é o poder de Deus em Jesus Cristo que está realizando esta ressurreição. Os corpos ressurretos virão à existência
Isso acontecerá imediatamente. Bem, quando isso acontecerá, pastor? Ele nos diz no versículo: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no tocar da última trombeta, no momento final da existência deste mundo presente. Quando o Senhor da glória voltar, e Ele voltará mais uma única vez, e a sua volta será no final, por isso a sua volta é o final de todas as coisas. Não se leve, não se deixe enganar. Ele não voltará 2, 3 vezes a este mundo. Ele veio uma vez e Ele retornará uma única vez. Ele não voltará aqui invisível para levar a igreja e deixar um montão de gente aqui e voltará visível. A Bíblia diz que Ele voltará uma única vez, e isto será o final de todas as coisas, a destruição deste mundo, a ressurreição dos mortos e o início da era eterna. Isso acontecerá, nos diz aqui, quando aquele anjo anunciar a vinda do rei no tocar da última trombeta, muito rápido, de repente, imediatamente, o momento final da existência deste mundo, antes de ser destruído e maravilhosamente rejuvenescido. Queridos, Ele voltará. Estas palavras, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, todos eles, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que palavras tão belas, coisas maravilhosas para considerarmos, porque elas refletem o poder do Senhor Jesus. É Ele quem estará fazendo todas estas coisas. Versículo 53, e nós corremos: porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, o novo mundo, este mundo, isto é, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E o versículo 53, e nós faremos uma pausa aqui: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Bem, Paulo parece agora estar falando de uma maneira muito pessoal aqui. Isto que é corruptível, isto, Coríntios, este meu corpo. Ele está falando de uma maneira muito pessoal aqui e agora. Imagine o corpo, ou o apóstolo Paulo falando de si mesmo: este meu corpo corrupto, decadente, em decomposição. Pense sobre o corpo do apóstolo Paulo. Paulo era um homem de baixa estatura, provavelmente calvo, um porco corpulento, diz a tradição. Um corpo surrado tantas vezes, por muitas varas, um corpo ferido por Cristo Jesus, o Salvador, e por causa do seu Evangelho. Suas costas com cicatrizes profundas, como naquelas fotos que nós vemos sobre escravos africanos na modernidade, profundas cicatrizes cobrindo as suas costas. Os seus pés surrados e quebrantados de andar e de viajar a pé com seus amigos pregando o Evangelho da graça redentora. Olhos cansados de jornadas dia e noite viajando, noites acordadas, naufrágios, surras, desprezo em celas frias, sozinhos. Um corpo que viajou tantos quilômetros, um corpo dolorido, um corpo surrado, tantas marcas. Você poderia olhar para aquele homem e ver um homem em decadência física, assim por dizer, com alegria em seus olhos. E assim ele diz: convém que isto, meu corpo corruptível, seja revestido, e esse mortal se revista da imortalidade. E então, 54, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que declaração tão notável! A morte engolida na vitória. Essa é uma citação de Isaías, capítulo 25. A morte, queridos amigos, a morte que por séculos, milênios tem tragado,
tem engolido a tudo, homens, mulheres, crianças, criaturas, todas as coisas, minerais, vegetais em decomposição. A morte que é como um animal violento e carnívoro, insensível e constante, um monstro, a engolir e a sugar tudo em volta, sem pena, sem compaixão de ninguém, vem a todas as pessoas. E a morte, ela vem de dia, ela vem de noite, ela leva jovens, crianças com frequência, e o idoso, ela vem de repente, ela vem gradualmente, ela vem por acidente, por guerra, por fome, por descuido, e nós lutamos contra a morte, como quem luta mano a mano contra ela, remédios, terapias, cuidado, mas é uma luta perdida, meus queridos amigos. Você consegue, assim por dizer, apenas atrasá-la como se fora a sua chegada. E a morte leva o orgulho embora, e a morte leva o forte embora, e a morte leva planos embora, e a morte leva planos que nunca foram realizados e canções que nunca foram cantadas. A morte suga e leva tudo embora, e de uma vez. A morte, queridos amigos, ela é cruel, ela leva embora pessoas tão necessárias. A morte suga e leva todas as coisas. A morte, insuflada por Satanás, colocou-se mesmo diante do Filho de Deus. Quando uma criança, Satanás buscou destruí-lo através de Herodes, chacinando todas as crianças de Belém. Nos diz Apocalipse capítulo 12, para engoli-lo na infância, para tragá-lo, ele não pôde levá-lo. A morte leva todas as pessoas, como um grande ralo, não é? Engolindo, sugando, puxando a todos. Mas na ressurreição, então, a morte ela própria será engolida, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você percebe agora a força dessa declaração? Aqui está o poder magnífico do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tragada foi a morte na vitória de Cristo, na vitória do Salvador sobre a morte, quando Ele próprio, pelo seu poder e do Espírito, Ele ressuscitou, Ele levantou-se sobre da morte, do poder devorador da morte, a ressurreição. Aquele dia, querido amigo, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo, Ele próprio, pelo seu poder, Ele dirá à morte: devolva estes bilhões de homens e mulheres engolidos. Ele dirá: ressuscitai. E Ele chamará o seu corpo e o meu corpo, decomposto na terra, espalhado pelo mar, cinzas, comido por vermes. Ele dirá pelo seu poder, e estes átomos, estas moléculas, as mesmas próprias que Ele um dia criou, voltarão e se tornarão um novo corpo, junto com a alma, ressurreto dentre os mortos, pelo seu poder, pela sua vitória, diz o apóstolo Paulo. A ressurreição, aquele dia. Mas, queridos amigos, os corpos destes homens e mulheres estão na terra, em decomposição, espalhado por todos os lugares. Talvez haja cinza no ar e nós estamos respirando de corpos decompostos. As suas partículas estão espalhadas por todo o canto. A morte já reinou sobre o corpo destes homens e mulheres por séculos. Como ela pode ser derrotada? Mas naquele dia, na última trombeta, quando ele entrar, quando ele levantar-se do seu trono, no esplendor da sua majestade, naquele mesmo corpo, com os sinais dos cravos e da lança em seu lado, e ele entrar no tempo e no espaço outra vez, com uma multidão incontável de homens e mulheres e de anjos no céu, na glória. Um dia como este, eu não sei que dia será, uma segunda, uma terça, eu creio que será no dia do Senhor, o domingo, quando o seu povo estiver adorando e louvando na casa de Deus. Ele voltará e entrará no tempo e no espaço mais uma vez, e Ele comandará naquele momento a morte que dominou por séculos sobre o corpo do seu povo, a devolver este corpo, e Ele trará de novo a existência. A morte será ela própria devorada e engolida, e ela perderá o seu poder de séculos, e bilhões ressuscitarão para a vida em um novo corpo. Perceba, amigos, a glória, a invencibilidade daquele homem de dores, o Salvador, o Senhor Jesus.
e aquilo que ele alcançou em sua missão. Que versículo glorioso, leia comigo mais uma vez estas palavras, versículo de número 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, o novo corpo, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. E aqui está um grande cântico cantado pelo povo de Deus no primeiro século, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Este era um cântico cantado pelo povo de Deus na igreja em seu início, emprestado de uma passagem do profeta Oséias, parafraseado aqui como um cântico pelo apóstolo Paulo, um hino de louvor ao Senhor, um grande hino. E você pode imaginar o povo de Deus se reunindo ali em Jerusalém, em toda parte, louvando e cantando verdades da palavra de Deus, hinos eternos. Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo fala aos coríntios sobre o mesmo hino que eles cantavam, grande hino. A morte foi desarmada, não possui mais a sua arma mortal. Aquele escorpião não possui mais o seu ferrão. Ele perdeu o seu aguilhão, ele foi desarmado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo cumpriu a lei que demanda a morte do pecador, e ele ressuscitou dentre os mortos, cortando o esporão da morte. Assim ele venceu a força da morte, cumprindo a lei, e assim a morte será destruída para todos os crentes em Jesus Cristo. E o pecado foi punido e pago, e por Jesus. Assim o pecado não pode mais matar os filhos de Deus na eternidade, porque os pecados deles foram perdoados. Assim a morte não mais tem poder sobre os filhos de Deus, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja este versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo cumpriu a lei no lugar do seu povo. Cristo sofreu a punição e pagou pelos pecados deles. E este versículo 55, onde está o aguilhão da morte? Para o crente, este aguilhão foi tirado, porque Cristo já levou sobre si o aguilhão, morrendo ele na cruz do Calvário. E o versículo 56 repete estas palavras tão belamente: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele recebeu, queridos amigos, e a única maneira de remover este aguilhão da morte, para que os nossos corpos ressuscitem, é porque Cristo morreu e ressuscitou. E assim nós podemos agora entender o versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição gloriosa pela vitória do Salvador. O novo corpo, o novo estado onde não há mais morte e decomposição. Pense sobre a ressurreição por um minuto, este novo estado. Tremendo, não é? O novo estado em que nós estaremos no céu, conscientes no novo céu, na nova terra. Será uma realidade tão mais tremenda do que essa. Você já viu? Você vai ficando velho, astigmatismo, hipermetropia, etc, etc. As coisas começam a ficar estranhas e você nem percebe. Você põe um óculos novinho, tudo tem cores de novo, não é? A realidade deste novo céu. Que cores, que poder, que realidade, que odores maravilhosos. E a música, meus queridos irmãos, e o louvor, e a compreensão de todas as coisas, e uma mente emancipada, não mais 10%, 100%, para entender as coisas e compreender e ser tocado por estas verdades. E este novo corpo tremendo, eu não sei como nós viveremos ali, podendo explorar todas as coisas que Deus criou neste mundo e conhecer a biologia e a física e todas as coisas deste novo mundo. Talvez, liberto da lei da gravidade de alguma maneira, podermos sair daqui e correr para lá em poucos segundos e estarmos em um novo lugar, ou voar, eu espero, não sei. Cristo passou por aquelas paredes sem que ela resistisse o seu novo corpo. Nós não sabemos, mas será tão maravilhoso. Coisas que o olho nunca viu, um homem voar, coisas que o ouvido nunca ouviu, coisas maravilhosas e tremendas. Nem o nariz sentiu, nem os sensos perceberam. E o clima e a maravilha, quão glorioso. Muito melhor do que aquele dia que nós despertamos depois de dormir a noite inteira sem acordar 4, 5 vezes, descansados,
tranquilos, 24 graus, maravilhoso, muito melhor, queridos amigos. Silêncio na cidade, muito para além disso. Beleza e glória e luz e verdade e realidade na presença do Senhor, o novo céu, e nós seremos e faremos coisas tão mais elevadas. Deixe-me estender um pouco esta ideia. Pense sobre sua mente. O que você pode fazer na sua mente? Na sua mente, imaginação, você consegue fazer coisas maravilhosas, né? Você é o melhor cozinheiro na face da terra. Você é um atleta. Você é uma pessoa muito capaz, que só fala a coisa certinha. E em tua imaginação você pode ir a qualquer lugar na terra. Você sobe ao topo do Everest, desce, não é? As valas e crateras do profundo oceano, você anda sobre a água. Na tua imaginação você consegue estas coisas fantásticas. E você pode ir para qualquer lugar que desejar, para frente, no futuro, imaginar a si mesmo como será, voltar ao passado, imaginar situações, uma ordem completamente diferente. E grandes esquemas você pode imaginar e pensar, embora talvez você e eu não conseguimos realizar nenhum deles. Em tua mente você pode levantar coisas imensas e pesadas, e tudo isso te dá apenas um relance, um gosto do que será o teu corpo ressurreto. Eu espero que eu não esteja fazendo um cartoon diante de você, mas é o que diz a Bíblia. Pobre de nós, não é? Com este corpo terreno, animal, nós não podemos fazer quase nada. É tão limitado em suas capacidades físicas. Quantas dores, quanto cansaço. Oh, se somente nesse corpo nós pudéssemos ser mais como a nossa mente poderosa neste corpo. Menos limitação, mais poder como na mente. Mas amigos, na ressurreição isso será, diz a palavra de Deus. Esse corpo presente, pense você, são ilustrações, são imagens que falam de uma realidade. A Bíblia compara este corpo presente a uma tendazinha, uma cabana feita de pele. 1 Coríntios 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, desta cabana se desfizer, ouça essas palavras, se ela se desfizer, esta cabana e as cordas dela se desatar e nós morrermos, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, um novo corpo. Compare este edifício a esta tendazinha pequena que cabe uma pessoa só, e este novo corpo. São imagens gloriosas, não são apenas fantasias. Compara uma realidade, uma tenda comparada com um edifício, não aquele edifício ali da Sé, do centro de São Paulo, em decomposição, feio, caindo aos pedaços, arte déco ultrapassada, não. Um edifício como aqueles de Dubai, talvez, gigantesco, brilhantes, poderosos, inteligentes. Essa tenda, e nós conseguimos fazer tantas coisas com essa tenda. Imagine este prédio, este edifício, um edifício grande, belo, inteligente, permanente, que sobe tão alto. Será assim, queridos amigos, nós teremos muito mais liberdades e poder que nessa terra, porque se Cristo recebeu um corpo glorificado tão superior, e os nossos corpos serão como dele, corpos, então nós podemos ter a certeza da grandiosa superioridade do corpo que nós receberemos, dado por Cristo na ressurreição no último dia. Mesmo a tua mente, tua alma, tua mente, a mente será emancipada. Oh, quão terrível às vezes lembrar o nome de alguém, uma data de aniversário da tua mãe. Quão difícil lembrar coisas que você senta 1, 2, 3 horas aprendendo. Eu não consigo conectar as coisas, fazer um cálculo, entender o que as pessoas estão dizendo entre linhas. Esta mente será emancipada e nós teremos capacidade de entender todas as coisas. Eu não estou dizendo que nós teremos a capacidade, como Deus, de entender todas as coisas, mas que nós teremos a capacidade de entender todas as coisas, por mais complexas que elas sejam. Queridos amigos, todos nós seremos PhDs no céu e para muito mais. Nós compreenderemos com nossa mente as coisas mais complexas da nova criação de Deus e da vontade de Deus. Quão belo será, e o conhecimento será absorvido por nossa mente por toda a eternidade, coisas maravilhosas e as descobertas que nós faremos ali, e haverá tantas coisas belas e prazer de compreender e de explorar o que o Senhor criou. Nós seremos restaurados e para muito além do que aquele início de Adão, e todas as coisas que nós faremos,
E todas as coisas com as quais nós estaremos envolvidos ali, nós adoraremos ao Senhor de um modo muito mais perfeito. E as emoções e a mente estarão unidas em uma verdadeira adoração. E nós iremos explorar o universo recriado e haverá atividade, e todo o nosso ser com alegria e prazer estará envolvido em todas essas coisas. Querido amigo, eu não posso nem ao menos tocar na superfície do verniz destas realidades. Pense sobre a eternidade. Pense sobre aquele grande dia na presença do Senhor, não é? E você entrar ali primeiro no paraíso de Cristo, se você partir como um crente, e você estiver ali naquele paraíso, ou logo depois com o novo corpo, no novo céu e na nova terra, você entra no paraíso, você sobe à presença do Senhor, levado pelos anjos do Senhor, e você será recebido ali. Imagine você naquele dia glorioso, não é? Quão maravilhoso será! Você sobe deste mundo, você deixa esse corpo terreno, animal para trás, e você sobe, os anjos te levam, assim por dizer, à presença, e você passa por aqueles portais eternos. Quem sabe não haverá uma imensa sala, um saguão ali, eu não sei, uma realidade. E ali o Senhor dirá: aquele meu filho está vindo, aquela minha filha está subindo para o meu paraíso. Estarão reunidos ali, queridos amigos, talvez, não é? Todos aqueles teus amigos, irmãos, parentes salvos que subiram antes de você para te receberem na entrada no céu. Certamente será algo assim, por causa do amor do Salvador, quanto ao amor que nós tivemos aqui em nossos relacionamentos. E você verá o Senhor Jesus Cristo, face a face, o seu rosto. E os dias irão passando naquela glória eterna, não é? Os dias seguirão naquele paraíso, e você verá coisas maravilhosas, e você conversará, e verá teus amigos e irmãos, e não passará alguns dias em que você encontrará uma mulher ali, e ela virá a você, e ela dirá: eu sou aquela mulher, aquela do fluxo de sangue. E outro virá a você: eu sou aquele homem aleijado, aquele homem paralítico. Quão maravilhoso será, amigos! Quão tremendo será aquele dia, e nós ouviremos coisas profundas e coisas tremendas, e nós teremos a Bíblia não mais num texto, mas dentro de nossas mentes, e nós conheceremos aquelas pessoas, e nós veremos aquelas pessoas, e nós falaremos com ela, e um me dirá e dirá a você: eu sou aquele homem, aquela mulher, aquela jovem que se lançava no fogo e se lançava em pedras, e ele me curou, e ele me libertou, e ele fez muito mais por mim, ele me trouxe aqui. Ouça essas palavras, que palavras tão belas, que palavras tão profundas do Salvador. Mas engolida foi a morte, parafraseando, na morte do Senhor Jesus Cristo. Que belas palavras! Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Versículo de número 56 novamente: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavras! E hoje, meu querido amigo, você vai orar, não é? E às vezes você está cansado, exaurido para orar, e você não consegue sentir como você gostaria, e se engajar em oração e subir, assim por dizer, em oração, e a sua mente se desliga e volta e vaga, mesmo quando você está lendo a palavra de Deus, e a oração é dirigida ao Senhor. Mas no corpo ressurreto, a sua mente nunca mais fará isso, e não haverá distração, porque Ele te dará uma capacidade na mente inigualável para desfrutar de coisas preciosas. E as diferenças são tão grandes, tão imensas, quão maravilhosas são as coisas que nos aguardam naquele grande dia. E assim nós chegamos a este versículo tão tremendo, 58, grande aplicação do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja esse versículo, um dos versículos mais notáveis dos escritos de Paulo, porque aqui é a aplicação de tudo que o apóstolo disse até este momento sobre a ressurreição. Ele diz: portanto, sendo assim,
estas realidades do céu verdadeiras, nunca ignore os portantos de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos pensando sobre um assunto glorioso como este. Então agora, nós não podemos ficar apenas no pensamento e voltar para casa apenas contemplativos. Deve haver um propósito diante destas verdades. É por isso que ele inicia com: portanto, meus amados e queridos irmãos. Então, sede firmes diante desta verdade, sede constantes. Duas palavras similares: firmes e constantes, isto é, imóvel da sua posição em que Cristo te colocou. Há todos os tipos de força querendo nos mover de nossa posição de fidelidade a Cristo. Todos os tipos de força tentando tomar o teu tempo de devoção, o teu tempo de oração, o teu serviço a Cristo, o teu amor por Ele, te tomar da igreja do Senhor Jesus, da comunhão com os santos. Todo tipo de forças, toda calamidade que vem sobre a tua vida, pequena ou grande, tenta te cerrar, te separar da fé em Jesus Cristo, para que você perca a sua compostura, se afunde em preocupações, dê vazão ao orgulho, se entregue à contrição e autocomiseração e venha a reagir mal diante de situações várias, com temperamento mau, ou seja, infiel a Deus o tempo todo a estas coisas, militando contra nós. Há simplesmente muitas forças. E essa semana que se inicia, meu amigo, haverá muitas coisas tentando te tirar dos trilhos. Muitas coisas, tenha certeza. Tentando te tirar da firmeza, do serviço do Senhor, da tua paz com o Senhor, do amor por Cristo e pelos irmãos, de uma compreensão mais elevada do corpo de Cristo e pensar individualmente somente. E nós seremos assaltados por coisas que tentarão nos desbalancear e enfraquejar a nossa firmeza. Portanto, diz o apóstolo Paulo, pense sobre a ressurreição, pense sobre o céu, pense sobre aquele grande dia, o futuro. Aqueça o teu senso de dívida por Cristo Jesus. Maravilhe-se com essas verdades e por aquilo que foi feito por Cristo, por você. E essas coisas te guardam. Ative a tua mente, ele está dizendo. Ative os teus sentimentos. Conte todas as coisas neste mundo como nada diante das bênçãos do céu, o novo corpo, o futuro para o qual nós corremos velozmente. Mantenha estas coisas em mente. Portanto, meus amados irmãos, tendo estas verdades em vista, sede firmes, constantes contra essas pressões para te desencaminhar, sempre abundantes na obra do Senhor, não somente fazendo a obra do Senhor, não somente envolvida nela, mas envolvida nela e fazendo esta obra mais e mais e mais para o Senhor, abundando na obra do Senhor, diz ele. Queridos amigos, que palavras, não é? Que tesouro diante de nós. O que é a nossa vida neste mundo? Para que a nossa vida neste mundo? Você veio a Jesus Cristo um dia, você o buscou, ele te encontrou, ele te salvou. O que é a vida neste mundo então? Você foi salvo pelo Salvador, mas agora, hoje, você talvez esteja tão preocupado com a tua carreira, com o teu negócio, com o teu corpo, com os estudos, com o aumento de um salário, com o embelezamento e o conforto do lar. E você permite que preocupações terrenas te arrastem de um lado para o outro. Eu não quero machucar ninguém nesta manhã. Claro que não. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas estão debaixo de considerável pressão. Eu sei. Mas muitas pessoas simplesmente se permitem ser levados pela mão e carregados pelas contingências diárias, sem fazer nenhum esforço para não ser levado. E tirados do serviço do Senhor com muita facilidade, nunca envolvidos em qualquer frente de evangelismo, e não fazem nada para Cristo quando poderiam e deveriam, e vivem neste mundo com testemunho de cristão, como se Deus nunca tivesse dado uma lei para obedecer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre aumentando na obra do Senhor. É para isso que é a vida. Um dia nós iremos ser tão abençoados,
tão compensados na eternidade por todo o esforço, sacrifício e dedicação abnegada para Cristo nesta vida, por negar a nós mesmos, por ter uma parte na obra do Senhor. Nós olhamos para nós mesmos agora e nós dizemos: eu me sinto como uma pessoa que tem uma grande dívida ao meu Salvador, e eu devo fazer mais para Ele, eu devo fazer com que a minha vida conte para o Senhor, e eu devo me tornar disponível para o meu Rei, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Me dê uma razão para servir mais o Mestre, além das já mencionadas aqui, a eternidade. Aqui está. Paulo, me dê mais uma razão, além dessas gloriosas coisas que virão, para que eu sirva mais o Senhor. Aqui está. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, nunca é fútil. No tempo da graça de Deus, Ele magnificará o teu trabalho e glorificará o Senhor Jesus através do teu serviço, e Ele te galardoará, e Ele te recompensará. Deixe-me concluir com uma última referência a um texto neste mesmo livro. Está no capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Que futuro, que certeza, que glória! E como Cristo Jesus será vindicado neste mundo, naquele piscar de olhos, naquele momento, quando homens rebeldes tremerão e embranquecerão, e nós nos alegraremos para sempre com o Senhor, e nós subiremos para estar para sempre com Ele. Eu espero, meu querido amigo, que Cristo Jesus já seja o teu Senhor, o teu Salvador, e que você o ame, e que você seja inspirado por sua palavra para servi-lo e permanecer firme com o povo de Deus até o final, melhor, até o novo começo.